Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e as irmãs. Deus derrame da sua graça, da sua bênção sobre a vida de cada um, de cada família representada. Que Deus possa nos usar, que Deus possa falar através de nós, que Deus possa abençoar cada lar, cada irmão, cada família do Senhor sobre a face da terra. É com alegria no coração que nós entramos na tua casa para te abençoar com a palavra, com a mensagem do Senhor Jesus. E eu peço para os irmãos abrirem as suas Bíblias no Salmo 25. Salmo 25, vamos ler alguns versículos para a glória do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Salmos 25, versículo 1. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti, confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Amém. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale grandemente aos nossos corações, que o Senhor seja glorificado neste domingo maravilhoso que o Senhor tem dado a cada um. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, você que está na tua casa, vamos fazer uma breve oração, louvando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Amado Pai, querido Deus, nós nos alegramos em Ti, nós bendizemos o Teu santo nome, Senhor Deus, por tudo que Tu és, Senhor Deus, pela Tua soberania, pela Tua graça, pela Tua santa misericórdia, Senhor Deus, pois sem ela nós não existiríamos, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que o Senhor possa estar abençoando cada lar, ó Deus, cada irmão, Senhor Deus, cada família, Senhor Jesus, que o Senhor esteja sustentando, Senhor Jesus, espiritualmente, fisicamente, financeiramente, papai, que nada venha faltar na casa do teu povo, Senhor Jesus, que o Senhor, a tua palavra, Senhor Deus, ela fala que o Senhor não deixaria o teu povo mendigar o pão, Senhor Deus, e nós cremos na tua santa palavra, Senhor Jesus. Então, Senhor Deus, cuida do teu povo, cuida, Senhor Deus, abra portas de trabalho para aqueles que estão desempregados, aqueles que estão enfermos, Senhor Jesus, que nessa noite eles possam receber uma unção de cura, que eles possam sentir a tua santa presença, Senhor Deus, que durante esse tempo, Senhor Deus, que estivermos adorando, exaltando, bendizendo o teu nome, o Senhor possa estar operando maravilhas no nosso meio, Senhor Jesus, que a ti seja toda a honra, toda a glória, todo louvor, Pai. Nós desejamos, papai, nós esperamos, Senhor Jesus, o dia que tudo isso terminar, que nós possamos estarmos juntos na tua casa, louvando, exaltando o teu nome, Pai. Mas até aquele dia, Senhor Deus, que cada um possa fazer o melhor, Senhor Deus, orando, intercedendo, clamando, Senhor Deus, buscando a tua face, lendo a tua palavra, Senhor Jesus, e fazendo aquilo que puder fazer, Senhor Deus, para ajudar os seus próximos, Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu louvo e glorifico o teu nome por mais esse privilégio que o Senhor nos dá, Senhor Deus, de amanhecer, Senhor Jesus, mais um dia com vida, Senhor Deus, saudáveis, ó Deus, e pronto para te adorar, para exaltar, porque este dia, esse domingo, Senhor Deus, nós tiraremos para te adorar, Senhor Deus, assim como temos tirado todos eles, Senhor Deus, que assim seja, Senhor Deus, hoje e para todo sempre, enquanto nós estivermos nessa terra, Senhor Deus, que nós possamos nos alegrar em ti, Senhor Deus, que nós possamos, Senhor Deus, ter nosso tempo, Senhor Deus, de busca, nosso tempo, Senhor Deus, de oração, nosso tempo, Senhor Deus, de leitura da tua santa palavra, que nesse domingo, Senhor Deus, seja um dia especial para cada um, Senhor Deus. Aquilo que o Senhor tem para fazer, que o Senhor tem para cumprir nas nossas vidas, papai, nós te louvamos e nós esperamos, Senhor Deus, e nós cremos que será cumprido, papai. O Senhor tem um propósito na vida de cada um, Senhor Deus. Nós não estamos aqui somente por estar, nós estamos nessa terra, Senhor Deus, porque o Senhor nos concedeu, Senhor Deus, essa alegria de vivermos, concedeu saúde, concedeu uma família para nós estarmos vivendo juntos, Senhor Deus, e não somente nossa família, Senhor Deus, de sangue, mas a nossa família, Senhor Deus, espalhada pelos quatro cantos do mundo, que são os nossos irmãos em Cristo Jesus, o qual o teu Filho, papai, derramou o sangue, Senhor Deus, para que nós hoje fôssemos, Senhor Deus, um povo só, um povo que te adora, que te exalta e que espera alegremente, Senhor Deus, a tua volta, para que nós possamos, Senhor Deus, todos juntos louvar e exaltar o teu nome, Senhor Deus, naquele grande e soberano dia.
Até esse dia, Senhor Deus, dê-nos graça, dê-nos sabedoria, Senhor Deus, e nos ajude a cada dia vivermos um dia melhor que o dia anterior, Senhor Deus, na Tua santa e preciosa presença. Porque sem a Tua presença, Senhor Deus, nós não somos nada. Sem a Tua presença, Senhor Deus, nós não podemos nada, Senhor Deus. Sem a Tua presença, Senhor Jesus, nós não existiríamos. Então nós Te louvamos, exaltamos e Te agradecemos por mais esse dia maravilhoso. Que o Senhor possa abençoar cada lar, cada família, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui novamente na igreja, juntamente com você aí na sua casa, né? Num só espírito, num só coração, para nós louvarmos, adorarmos ao nosso Deus, como nós fazemos todo domingo à noite. E hoje não vai ser diferente, nós vamos estar juntos, não presencial, mas em espírito nós estamos juntos, para podermos adorar ao Senhor, também receber a palavra do Senhor, que o Senhor tem para nós nessa noite. Antes de começarmos a louvar, eu queria deixar o meu abraço, o meu carinho, para cada mamãe nesse domingo. Dia 12 é considerado o Dia das Mamães, né? Aqui na igreja a gente sempre comemora no segundo domingo de maio. Eu queria deixar o meu abraço para você, o meu carinho, que você se sinta abraçada nessa noite pela igreja do Senhor Jesus, aqui do Bonfim. Gostaríamos muito de poder estar te abraçando nesse dia, mas que o Espírito Santo de Deus possa te abraçar neste momento. Talvez você esteja longe dos seus filhos, mas não se esqueça, Deus está com você. E o Espírito Santo de Deus está com você e está cuidando de você neste momento. Sinta-se abraçada por nós, em nome de Jesus. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vida é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo estás bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Este programa para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristezas nem dores, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Consola o coração que lhe clama, breve Jesus voltará. Para suas bodas o bom reino chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Aleluia, estamos aguardando este momento de estarmos ao lado do nosso Rei, do nosso Mestre, aquele que se entregou a sua vida por nós. Aleluia.
Estes são dias de Elias, pregando a palavra de Deus. E estes são dias do servo Moisés, justiça reinando outra vez. São dias de tribulações, de trevas e perseguições. Nós somos a voz no deserto que clama: prepare o caminho do Senhor. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, nas nuvens voltará. Declare alto, este é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. Estes são dias de Ezequiel, no vale dos ossos secos. E esses são dias do servo Davi, restaurando a adoração. São dias de grande colheita, os campos brancos estão. Nós somos os trabalhadores na vinha, pregando a salvação. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, nas nuvens voltará. Declare alto, este é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, nas nuvens voltará. Declare alto, este é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, nas nuvens voltará. Declare alto, este é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. Que era, e que há de vir. Que era, e que há de vir. Que era, e que há de vir. Que era, e que há de vir, de vir. De tudo que eu possa querer, existe algo que eu desejo mais. É o que há de meu coração. Eu quero ser fiel até o fim. De tudo que eu possa querer, De tudo que eu possa querer, existe algo que eu desejo mais. É o que há em meu coração. Eu quero ser fiel até o fim. E honrar a aliança que tu tens comigo.
custe o que custar, tomar a minha cruz e te seguir, ser fiel. Quero ser fiel, eu vou te seguir até a cruz e ser fiel. Quero ser fiel, eu vou te seguir e ser fiel até o fim. De tudo que eu possa querer, algo que eu desejo mais, me arde no meu coração. Eu quero ser fiel a Ti, Senhor, até o fim. Eu guarde em meu coração, eu quero ser fiel até o fim. E honrar a aliança, E honrar a aliança que tu tens comigo. Custe o que custar, tomar a minha cruz e te seguir, ser fiel. Quero ser fiel, eu vou te seguir até a cruz e ser fiel. Quero ser fiel, eu vou te seguir e ser fiel. Eu não posso te negar nos dias das provações. Custe o que custar, serei fiel, fiel a ti. Ser fiel, quero ser fiel, eu vou te seguir até a cruz e ser fiel. Quero ser fiel, eu vou te seguir a ser fiel até o fim. Eu vou te seguir e ser fiel até o fim. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Que bom podermos estar juntos novamente nessa noite de domingo, em mais um tempo de culto, de louvor e adoração a Deus. Quero louvar a Deus e agradecer pela vida de todos vocês que estão nos assistindo nesta noite. Espero que a sua semana tenha sido abençoada, ok? Quero parabenizar as mamães
Deus abençoe todas as mães pelo seu dia, que está sendo celebrado hoje, nesse domingo. Deus abençoe vocês. Mamãe, ser mãe é uma missão dada por Deus, uma missão maravilhosa, insubstituível, né? Nós louvamos a Deus pela vida das mamães da igreja, todas as irmãs da igreja, todas as mamães, que Deus esteja trazendo muita alegria, muita paz no coração de vocês, mamãe, nesse dia. Queridos, antes de nós lermos a palavra de Deus para a nossa meditação nessa noite, eu quero aproveitar, passar alguns recadinhos para os irmãos, aproveitar esse momento. Avisar que amanhã, segunda-feira, nós estamos aqui na igreja das 7h30 às 8h30 em oração, como temos feito em todas as segundas. Estamos nos reunindo aqui num grupo e estamos orando, intercedendo pelas nossas vidas, por nossas famílias, pela nossa cidade, pelo governo, pela situação do país, enfim, intercedendo por todos os motivos e necessidades, ok? Se você tiver um motivo de oração, saber alguém que está doente, alguém que está precisando, pessoas que estão desempregadas e quiser passar para nós traremos aqui para o Ministério de Oração, de Intercessão, para estarmos amanhã à noite aqui intercedendo e orando, né? Então, amanhã estaremos aqui na igreja, das 7h30 às 8h30, e também na sexta-feira, nós temos estado aqui na igreja para a gravação do culto. Então, amanhã, segunda-feira e sexta-feira, às 7h30, nós estaremos aqui com a igreja aberta, o templo aberto. Portanto, aqueles irmãos que desejarem vir até o templo aqui, de repente trazer a sua contribuição, seu dízimo, a sua oferta, e aqueles que quiserem contribuir também para a campanha do quilo, nós estamos ainda dando assistência a algumas famílias que precisam de alimentos, né? Aqueles irmãos que costumam contribuir, trazer o seu quilo de alimento não perecível ou doar uma cesta básica. Amanhã, segunda-feira e na sexta-feira, a partir das 7h30, o templo está aberto, nós estamos aqui e você pode passar por aqui, ok? Para dedicar ao Senhor seu dízimo, a sua oferta e também para contribuir com a campanha do quilo. Avisando também que no próximo domingo, às 9h da manhã, nós temos a nossa escola dominical, como estamos tendo todos os domingos, pela manhã, às 9h, a nossa escola bíblica dominical, com todas as classes funcionando online, né? Hoje, o segundo domingo, seria o nosso culto de ceia, mas nós esperávamos que teríamos alguma novidade aí com relação à liberação, né, do isolamento, e então nós deixamos para aguardar se havia alguma novidade, mas infelizmente nessa semana ainda não teremos ainda a liberação para nos reunirmos. Então nós vamos realizar o nosso culto de Santa Ceia no próximo domingo, será o terceiro domingo do mês, tá bom? Então, os irmãos que estavam na expectativa, hoje, segundo domingo de maio, teríamos a ceia, nós vamos realizar no domingo que vem, vamos ministrar a ceia. Você vai se preparar aí na sua casa, separar o pão, separar o suco de uva, e nós vamos estar orando, ministrando a ceia, e você vai tomar aí na sua casa, tá bom? Vamos tomar a ceia todos juntos no próximo domingo. Eu gostaria também de informar os irmãos sobre o andamento das nossas reformas, conforme as fotos que a gente tem postado aí toda semana, postamos ontem, as fotos da obra, das dependências da igreja, para os irmãos estarem acompanhando. Os irmãos observaram que já foram colocadas as estruturas metálicas e a próxima etapa agora é a colocação das calhas e posteriormente nós vamos colocar o telhado. Então a obra está caminhando devagar, mas nós estamos caminhando com a obra das reformas, da dependência das igrejas, para que quando o governo liberar, nós pudermos nos reunir aqui no templo, as dependências já estejam cobertas, para nós podermos usar as nossas dependências, tá bom? Sem nenhum problema. Por isso a importância de nós continuarmos dizimando e ofertando na casa do Senhor. Estamos cientes de que alguns irmãos não estão trabalhando, obviamente, talvez não estejam recebendo. Entendemos isso, aqueles que perderam o emprego, e até temos orado por isso, para que Deus esteja abrindo as portas, suprindo a necessidade financeira dos irmãos que estão passando por dificuldades financeiras. Cremos que Deus vai reverter essa situação e brevemente tudo voltará à normalidade, né?
mas aqueles que continuam trabalhando, tendo a sua renda, que vocês possam continuar honrando o Senhor. Quero louvar a Deus pela fidelidade dos irmãos diante dessa crise que nós estamos vivendo, não apenas no Brasil, mas no mundo. Nós oramos para que a igreja do Senhor, a obra de Deus, seja preservada e ela caminhe, ela continue caminhando, né? Então nós estamos com esse desafio aí, que iniciamos antes dessa crise das reformas das dependências, e elas estão caminhando, e que os irmãos continuem orando e também contribuindo com os seus dízimos, as suas ofertas, inclusive para a obra missionária também, as ofertas de missões. Os missionários estão no campo, os projetos estão funcionando, né, os projetos missionários. É importante que nós continuemos ofertando para missões e ofertando na casa do Senhor para os projetos especiais. Eu quero fazer uma oração de dedicação dos dízimos e ofertas nessa hora. Vocês estão vendo aqui, vai estar passando aqui nas tarjas aqui a conta da igreja, para aqueles que desejam depositar seus dízimos e ofertas direto no banco. Você pode anotar aqui a conta da igreja e estar fazendo seu depósito, a sua contribuição dos seus dízimos e ofertas. Vamos orar nesse sentido, dedicando ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Pai Celestial, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida, pela saúde. O Senhor tem nos dado vida, o Senhor tem preservado a tua igreja, o teu povo. O Senhor tem nos guardado, nos protegido das enfermidades. Nós te damos graça pela vida de todos os teus filhos, te damos graça pela saúde dos teus filhos, pelos livramentos, pela proteção do Senhor. Te damos graça, Pai, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Encerramos o mês de abril, estamos já quase na primeira quinzena, encerrando a primeira quinzena de maio. E o Senhor tem caminhado conosco, tem nos ajudado, tem nos abençoado. Os projetos estão caminhando, a tua obra está caminhando, Deus. E nós oramos agora, dedicando ao Senhor os dízimos e ofertas que os teus filhos têm trazido à casa do Senhor, através dos depósitos bancários, através da entrega pessoalmente nas mãos dos tesoureiros, dos diáconos, Pai. Nós te louvamos pelo comprometimento do teu povo, pela fidelidade do teu povo. Sabemos, Pai, que a tua palavra nos desafia a crermos no Senhor, confiarmos no Senhor, ó Deus, sendo fiéis ao Senhor, sabendo que o Senhor é fiel e o Senhor estará honrando a nossa fidelidade, nos abençoando, suprindo todas as nossas necessidades, Pai. E eu, em nome de Jesus, rogo a tua bênção em favor de todos os dizimistas e ofertantes, que o Senhor esteja abençoando os teus filhos, prosperando o trabalho, a atividade profissional de cada um. Pai, aqueles que porventura perderam os seus empregos decorrentes dessa crise, que o Senhor possa estar abrindo as portas, preparando um novo emprego para os teus filhos. Aqueles que não estão podendo desenvolver as suas atividades profissionais, os empresários, os comerciantes, os autônomos, Senhor. Ó Pai, que o Senhor esteja abrindo as portas, provendo para que não falte nada no lar dos teus filhos, não falte o sustento, não falte o alimento, não falte o dinheiro para os compromissos financeiros, para as prestações, ó Pai, para que de alguma forma todas as necessidades sejam supridas, os teus filhos sejam abençoados. O Senhor cuide dos teus filhos, Pai, para que eles estejam, ó Deus, debaixo da tua graça, da tua misericórdia, sendo socorridos pelo Senhor, para que ninguém sofra nenhuma privação durante esse tempo de crise, Pai. Que o Senhor esteja abençoando nossos governantes, para que eles tenham sabedoria e direção do Senhor, para estarem agindo, Senhor, em conformidade com a necessidade da população. Ó Deus, atentando especialmente para os mais pobres, os mais desprovidos, aqueles que estão em situação mais crítica, que os nossos governantes, nossas autoridades possam olhar para essa camada da sociedade mais desprovida, Senhor, e suprindo a necessidade dessa população, Pai. Deus amado, Deus santo, que o mais rápido possível nossa sociedade possa estar voltando à vida normal, para que a economia volte a funcionar em todas as áreas, em todos os segmentos, todas as instituições, as empresas, Senhor, volte a funcionar, para que todos possam ter de volta o seu trabalho, a sua atividade profissional, ganhando assim o seu sustento e o pão de cada dia, Pai. Nós oramos pedindo a tua bênção sobre a vida de todos os teus filhos, sobre a vida da nação, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.
Amém, Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Nós vamos estar lendo 2 versículos no capítulo de número 49. Isaías capítulo 49, versículos 1 e 2, diz assim: povos de terras distantes, escutem o que eu digo. O Senhor me chamou antes do meu nascimento, quando eu ainda estava no ventre de minha mãe, Ele me chamou pelo meu nome. Verso 2. Ele fez as minhas palavras serem afiadas como uma espada. Ele me escondeu com a palma da sua mão. Ele me fez como uma flecha aguda e me guardou na sua aljava, para usar na hora certa. Amém. Amém. Graças a Deus. Palavras proferidas pelo profeta Isaías, profeta messiânico, um dos profetas maiores, que escreveu muito, especialmente sobre o Messias, sobre a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Eu pensei num tema nessa palavra, na forja de Deus. Na forja de Deus. O que é uma forja? A forja é um forno utilizado pelo ferreiro para aquecer metais e fabricar ferramentas, armamentos, etc. Um local onde se acende um fogo e nesse fogo esse profissional ele aquece o metal e ali ele fabrica, né, a sua ferramenta ou qualquer objeto de algum metal. E eu queria chamar a sua atenção, antes da gente falar propriamente da questão da forja e aplicar isso na nossa vida, no versículo 1, quando Isaías diz que Deus nos conhece desde o ventre. Interessante, como o profeta ele começa esse texto dizendo, ele chama a atenção das nações e diz, escutem o que eu digo, me ouçam. O Senhor me chamou antes do meu nascimento. Quando eu ainda estava no ventre de minha mãe, Ele me chamou pelo meu nome. Deus nos conhece. Deus nos conheceu antes mesmo de nós nascermos, quando nós fomos gerados no útero da nossa mãe. E hoje está sendo celebrado o Dia das Mães, isso é muito interessante. Quando nós estávamos ainda no útero da nossa mãe, Deus já nos via, Deus já nos conhecia, Deus já estava escrevendo a história da nossa vida. O Salmo 139, nos versículos 13 a 18, o salmista, ele fala sobre isso. Ele trata sobre essa situação, essa questão tão maravilhosa, quando ele diz assim, Senhor, o Senhor me conheceu no ventre da minha mãe. Antes do meu corpo ser formado, o Senhor já estava tratando comigo, dando forma ao meu corpo, tecendo os meus ossos, me formando. O Senhor estava ali tratando do meu corpo, me fazendo. E o salmista ali no Salmo 139, ele disse assim, todas essas coisas estavam sendo escritas no teu livro, estão registradas no teu livro. Ou seja, antes de nós virmos à luz, quando estávamos ainda no útero da nossa mãe, Deus já nos conheceu e Deus estava escrevendo a nossa história. Deus estava definindo o propósito, o plano que Ele teria para cada um de nós. Então isso é algo muito interessante, que eu chamo a sua atenção para esse fato. Deus te conheceu antes de você nascer. Quando você começou a ser gerado no útero da sua mãe, Deus já conhecia você e já estava escrevendo a sua história. É interessante ainda nesse versículo 1, que o profeta, ele mostra que Deus tem um propósito para cada um de nós. Se Deus nos conheceu no ventre da nossa mãe, todos nós, e Ele escreveu a nossa história, isso significa que Ele tem um plano para nós, Ele tem uma missão para nós. E o profeta disse isso aqui no versículo 1, o Senhor me chamou pelo nome. Então Deus, além de Ele nos conhecer, antes de nós
nascermos, Ele estabeleceu um propósito e definiu uma missão para nós. E nós entendemos isso, que Deus tem um propósito na nossa vida, quando nós conhecemos Jesus. A partir daquele momento que nós conhecemos Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós entendemos que Deus nos ama e tem um propósito para a nossa vida. É a primeira coisa, o primeiro assunto, a primeira mensagem que nós recebemos quando entregamos a nossa vida para Jesus foi essa: Deus me ama e tem um propósito na minha vida. Todo ser humano precisa ouvir essa mensagem. Todo ser humano precisa entender isso daqui, que Deus o ama e tem um propósito para a sua vida. Enquanto o ser humano não entender isso, a vida dele não tem sentido nesse mundo. A pessoa vive nesse mundo perdido, desorientado, ela não sabe de onde ela veio, o que ela está fazendo aqui e nem para onde ela vai. Há um livro chamado Uma Vida com Propósitos. Uma Vida com Propósitos. Esse livro trata exatamente disso. Que Deus tem um propósito para todas as pessoas. Deus tem um plano, Deus tem uma missão definida para todas as pessoas. Mas a nossa vida nesse mundo só passa a ter sentido, realmente sentido, quando nós entendemos essa verdade. Deus me ama, Deus me viu, Deus tratou comigo, Deus projetou a minha vida quando eu estava ainda no útero da minha mãe. Então eu sou importante para Deus, Ele me ama, Ele tem uma missão para mim, Ele tem um propósito para a minha vida. Isso faz a diferença, isso me dá motivação, isso me dá entusiasmo, isso me dá alegria e prazer em viver e saber que eu não sou obra do acaso. Eu não sou resultado de um trabalho no laboratório, eu sou resultado da mão de Deus. Deus colocou a sua mão na minha vida antes de eu nascer. Deus colocou a sua mão na sua vida, no seu corpo, antes de você nascer. E Deus estabeleceu um propósito para você, uma missão para você. E a sua vida só terá sentido, só tem sentido nesse mundo a partir do momento que você entende isso. Deus me ama e tem um propósito para a minha vida. Por isso, o nosso objetivo maior nesse mundo é fazer com que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. É participarmos da missão que Deus tem para nós. Então, nesse primeiro versículo, exatamente isso que o profeta Isaías está dizendo. Escutem o que eu digo: o Senhor me chamou antes do meu nascimento. Quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, Ele me chamou pelo meu nome. Graças a Deus. Eu pergunto para você nessa noite, você sabe o propósito de Deus para a sua vida? Você está consciente disso, que Deus ama você? E que Deus tem um propósito na sua vida, por isso que você nasceu, por isso que você veio à existência, por isso que você está na face dessa terra, porque Deus tem uma missão, um plano para a sua vida. E eu pergunto mais, você está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida? Você está vivendo e fazendo exatamente aquilo que Deus quer, que Deus planejou e escreveu para a sua vida? Se você não estiver fazendo isso, não estiver vivendo isso, a sua vida nesse mundo não tem sentido. A nossa vida passa a ter sentido a partir do momento que nós entendemos essa grande verdade. Deus nos chamou, Deus nos conheceu antes de nós nascermos e Ele tem um propósito definido para a nossa vida. E a razão maior da nossa existência é cumprir esse propósito. Glórias a Deus. Há um outro fato aqui, uma terceira questão. A primeira é que Deus nos conhece desde o nosso ventre. A segunda é que Deus tem um propósito definido para cada um de nós. Mas o terceiro princípio que chama a nossa atenção aqui é que Deus nos molda, Deus trabalha na nossa vida como um ferreiro trabalha o metal ali na forja. Nesse mesmo livro do profeta Isaías, no capítulo 54, alguns capítulos à frente, no versículo 16, 54, 16, Deus disse o seguinte: eu criei o ferreiro, que sopra as brasas do fogo até produzir chamas, e assim ele forja uma arma de guerra. O que tem numa forja? Numa forja tem o fogo, tem um aparelho que sopra aquele fogo, tipo um ventilador, que faz
sopra ar, vento naquele fogo, para o fogo se manter aceso. Tem uma bigorna, tem um martelo, uma barreta, onde bate o ferro ali naquela bigorna. Okay? Então, o ferreiro, quando ele exerce o seu trabalho, executa a sua função ali na sua forja, ele pega o ferro, esse metal, por exemplo, se for um ferro, ele aquece esse ferro até ficar vermelho. Aí ele pega esse ferro, coloca na bigorna e malha esse ferro, bate nesse ferro com uma marreta. Aí ele pega esse ferro e coloca na água e esfria esse ferro. Aí ele olha para ver se ficou bom, se está do jeito que ele quer, se está no formato que ele quer. E se não estiver bom, do seu agrado, ele pega esse metal, esse ferro ou qualquer outro metal, e coloca no fogo de novo, para ficar no fogo até ficar vermelho. Você sabe que Deus faz isso conosco? Deus nos trata dessa forma. Por isso que aqui no versículo 2, o profeta Isaías, ele disse assim: Ele fez as minhas palavras serem afiadas como uma espada. Ele me fez como uma flecha aguda. A figura que Isaías usa aqui para o tratamento de Deus na vida dele é uma espada, uma flecha, quer dizer, um material, uma arma feita numa forja, desenvolvida numa forja. Então Deus faz conosco exatamente como um ferreiro faz ali na forja. Pega aquela peça, aquele metal, coloca no fogo até ficar vermelho, tira, amassa, bate, né, com a marreta, com o martelo, e joga na água fria e olha para ver se está bom. Se não estiver bom, coloca novamente no fogo. Essa figura foi usada pelo profeta Jeremias, quando ele disse que Deus também faz conosco como o oleiro faz com o barro, quebrando, amassando, trabalhando, moldando, para esse barro tomar a forma que agrada esse oleiro. Se depois do barro formado no objeto, no estado do jeito que ele quer, ele quebra novamente, amassa novamente, trabalha esse vaso ou esse objeto até ficar do jeito que ele quer. Deus faz isso conosco. Deus nos coloca, às vezes, na forja. Deus faz isso com todas as pessoas. Deus faz isso comigo, faz isso com você que está me assistindo nessa noite. Deus nos coloca na forja. O tempo da forja é um tempo de tratamento, é um tempo de fogo, é um tempo de modelagem, que Deus está tratando, nos moldando, nos transformando, fazendo de nós, trabalhando para fazer de nós aquilo que Ele quer, aquilo que é a realização do seu projeto de vida para cada um de nós. E durante esse tempo que nós estamos ali sendo trabalhados na forja, é um tempo de questionamentos, é um tempo de perguntas sem respostas, é um tempo de longa espera. Por isso que às vezes a gente passa por algumas experiências e a gente pergunta assim: Deus, o que eu fiz para estar acontecendo isso comigo? O que eu fiz de errado, Deus, para estar acontecendo isso comigo? Às vezes a gente pergunta assim: eu não mereço isso, olha o que está acontecendo comigo, eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus, eu estou na presença do Senhor, eu não mereço isso. Nós estamos na forja. Nós estamos na forja de Deus. A gente pergunta: até quando, Senhor? Até quando eu tenho que suportar isso? Até quando eu tenho que passar por essa prova? Até quando eu vou conviver com essa luta, com essa dificuldade? Nós estamos na forja de Deus, né? Nós perguntamos: por que assim? Por que tem que ser desse jeito? Não poderia ser uma forma mais fácil? Passar pela forja significa que não é algo agradável, não. Imagine se você estivesse no lugar de um metal que é colocado no fogo ali, fica queimando até ficar vermelho. Até ficar vermelho. Isso significa que passar pela forja não é agradável, não é gostoso, não é bom. É um tempo difícil. Por isso muitos questionamentos, muitas perguntas sem respostas. Às vezes a gente pergunta: por que o Senhor não me responde? Por que o Senhor se cala? Deus, me explica por que isso? Não estou entendendo. O Senhor está sendo injusto comigo. O Senhor está me castigando. Ferreiro pegando a marreta e batendo naquele ferro ali, ó. Batendo naquele ferro para fazer o objeto.
a ferramenta do jeito que ele quer. Põe no fogo, esquenta até avermelhar e bate com o martelo, com a marreta em cima da bigorna, trabalhando aquele metal, para fazer daquele metal o objeto, a ferramenta que o ferreiro quer. Deus trata conosco dessa forma. Por isso o profeta aqui usa essa figura. Deus me faz como uma espada. Deus me faz como uma flecha, para mim cumprir o propósito dele, para ele me usar. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê isso acontecendo na vida dos homens e mulheres da Bíblia. A gente vê, por exemplo, José ficando 13 anos na forja de Deus. José foi um moço que teve sonhos, e nos seus sonhos tudo era bom, tudo era bonito. Nos seus sonhos as pessoas se curvavam diante dele. Ele era honrado, ele era respeitado. Lembra dos sonhos de José? Como era a situação dele nos sonhos, posição privilegiada, a ponto dos irmãos dele ficar com inveja e falar: o que você quer dizer com esses sonhos? Que nós, seus irmãos, que nosso pai, nossa mãe vai se ajoelhar diante de você? Quem você acha que é? Esses eram os sonhos de José. Mas para que esses sonhos se tornassem realidade na vida de José, ele esperou nada mais, nada menos do que 13 anos. Durante 13 anos, José ficou sendo trabalhado, tratado na forja de Deus, como um ferro, sendo preparado para o propósito que Deus tinha para a vida dele, se tornar o governador do Egito. 13 anos na forja de Deus. Durante aqueles 13 anos, quantos questionamentos devem ter vindo do coração e na mente de José? Deus, e os meus sonhos? Eu tenho certeza que os meus sonhos veio do Senhor, não era coisa da minha cabeça, era do Senhor. E a promessa da tua palavra, e aqueles sonhos que o Senhor mostrava para mim, que as pessoas iam se curvar diante de mim. Olha onde eu estou na cadeia, injustamente. Olha para o meu sofrimento. Deus, eu não pequei, eu sou fiel ao Senhor, eu estou servindo ao Senhor. Quantos questionamentos devem ter vindo na mente, na boca de José, durante aqueles 13 anos? Mas aqueles 13 anos foram 13 anos em que José estava na forja de Deus, sendo forjado, preparado para ser aquele grande líder, aquele grande homem, usado pelo Senhor para trazer aquele grande livramento em todo o mundo da época. Olhe para Moisés. Nós conhecemos, e Moisés ficou famoso como grande libertador, como homem que entrou no Egito e encarou o faraó, né? E trouxe aquelas pragas, realizou aqueles milagres pelo poder de Deus, libertou os hebreus, né? Confrontou o faraó, venceu o faraó. Mas Moisés ficou 80 anos na forja de Deus. 80 anos. Durante esses 80 anos, quantas vezes Moisés deve ter perguntado: Senhor, eu percebo que o Senhor, a minha vida é um milagre, a minha preservação é um milagre, o meu nascimento, a preservação da minha vida, a maneira como o Senhor me preservou em vida, é um milagre, que o Senhor tem um propósito na minha vida de libertar o meu povo, mas e aí não acontece nada? 80 anos esperando dentro da forja de Deus, e Deus tratando ele, preparando ele, capacitando ele para ser o grande líder da nação de Israel como ele foi. 80 anos. Quando você olha para Davi, o maior rei de Israel, o grande rei Davi, que tem a sua estrela na bandeira da nação de Israel, grande rei Davi, antes de Davi assentar no trono e ser rei em todo Israel, depois que ele foi ungido, que ele recebeu a unção, a escolha, depois que ficou claro e Deus falou para Samuel: pode derramar o óleo na cabeça dele, porque ele será o próximo rei de Israel, ele vai sentar no trono e ser o rei do meu povo. Davi esperou em torno de 20 anos. Em torno de 20 anos esperando esse propósito de Deus, esse plano de Deus se concretizar na vida dele. Recebeu a unção, foi escolhido, foi ungido, mas ficou vivendo no anonimato, sofrendo perseguição, injustiça, sofrimento. Se tornou rei só de Judá, esperou mais 7 anos, aí se tornou rei em Israel, mas isso havia se passado em torno de 20 anos de espera. Durante esses 20 anos, Davi estava na forja de Deus, sendo forjado, sendo preparado, trabalhado para ser o grande rei, o grande homem de Deus, o homem chamado, que Deus chamou de o homem segundo o meu coração. Quando você olha para os discípulos de Jesus, por exemplo,
Passaram 3 anos com Jesus, sendo forjados para ser aquilo que eles foram. E olha que dos 12 discípulos, um ainda foi reprovado. Depois de 3 anos na forja, sendo treinados, preparados, trabalhados pessoalmente por Jesus Cristo, mesmo assim, um dos 12 ainda foi reprovado. Então, o que é a forja? A forja, na nossa vida, é o lugar onde Deus trata conosco, onde Deus nos prepara, porque Deus tem algo grande para nós, Deus tem coisas importantes para nós. De repente, Deus tem um plano enorme para você. De repente, Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida. De repente, Deus tem um ministério maravilhoso para você, um futuro extraordinário para você. E Ele está trabalhando na sua vida, nessa forja do sofrimento, da dor, da espera longa, para preparar você, capacitar você para chegar nesse ponto. Há 3 passos que nós temos que dar antes de Deus nos usar de forma extraordinária em qualquer área. Nós temos que ser provados, nós temos que ser aprovados e depois nós vamos ser usados. Entendeu? Nós temos que ser provados, depois aprovados e depois usados. Essas 3 etapas têm que acontecer na nossa vida. Ninguém é usado sem ser aprovado. Ninguém é aprovado sem antes ser provado, testado, trabalhado. Às vezes a gente quer que Deus nos use, quer que Deus faça de nós pessoas extraordinárias, mas não temos a paciência, a humildade de passarmos por essas etapas. A etapa da prova e da aprovação. Você acha que uma pessoa chega num curso superior sem passar pelo ensino básico e pelo ensino fundamental? Alguma pessoa chega no curso superior sem passar pela etapa do ensino básico e do ensino fundamental? De forma nenhuma. Na vida espiritual, Deus também não queima etapas. Para você ser usado, antes você precisa ser aprovado. E para ser aprovado, você precisa ser provado, testado. Por isso que Deus, antes de realizar os seus propósitos, os seus planos na nossa vida, Ele coloca a gente na forja. E ali Ele trabalha a nossa vida. Todos nós passamos pela forja de Deus. Eu passo. Quem sabe você que está me assistindo nessa noite esteja passando. Quem sabe você está me assistindo aí na sua casa e está dizendo, eu estou passando, pastor. Você nem imagina. Às vezes passamos pela forja e as pessoas nem notam isso, nem percebem isso, mas nós sentimos da pele a forja, como é difícil, como é dolorido. Mas Deus está trabalhando na nossa vida para realizar algo grande, algo tremendo na nossa vida. E aí sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser usados na hora certa. As coisas vão acontecer na hora certa. Eu quero concluir essa palavra chamando a sua atenção para o finalzinho do versículo 2 que nós lemos. Lemos no primeiro, o chamado de Deus, a presciência de Deus, quando Deus nos conhece antes de nascermos. Vimos que Ele tem um propósito na nossa vida. Vimos no versículo 2, a parte A e B, que Deus trabalha conosco como um ferreiro, trabalha o metal ali na forja. Mas preste atenção para encerrar o final do versículo 2. Ele me guardou na sua aljava para usar na hora certa. Isaías conclui o versículo 2 dizendo assim, Deus trabalhou na minha vida, me chamou, me escolheu, me tratou como um ferreiro trata uma espada e uma flecha, me colocou na sua aljava. A aljava era o local, o objeto onde se guardava as flechas. A pessoa que usava a flecha tinha um recipiente que ele guardava as flechas. E Isaías estava dizendo assim, Deus me guardou na sua aljava para me usar na hora certa. Quando é que nós vamos sair da força de Deus? Na hora certa. Quando é que nós vamos sair dessa luta? Na hora certa. Quando é que o propósito de Deus se cumprirá completamente, integralmente na nossa vida? Na hora certa. Quando é que Deus vai nos usar? Na hora certa. Depois de sermos provados e aprovados. Passarmos por essas 2 etapas, aí nós seremos usados.
Então as coisas, queridos, acontecerão na hora certa. Se você tem estado angustiado, angustiada, triste, desanimado, desanimada, se você tem levantado muitos questionamentos com Deus e dizendo, Deus, não entendo isso, por que está acontecendo isso? Eu não mereço, isso não está certo, o Senhor não está ouvindo a minha oração, o Senhor não me conhece. Nós vimos aqui na palavra de Deus nessa noite, Deus te conhece melhor que você mesmo, porque Deus te viu antes de você vir à luz. Deus te viu no útero da sua mãe. Deus determinou a cor dos seus cabelos, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, sua configuração física. Deus conhece tudo sobre você. Deus conhece sobre nós mais do que nós mesmos. Conhece tudo. Então, se nós estamos passando por uma luta, uma prova difícil, é porque nós estamos ainda na forja de Deus e Ele está trabalhando a nossa vida, nos moldando, nos fazendo, até chegar naquele momento que a gente vai estar do jeito que Ele quer, no formato que Ele quer, de uma forma que agrada a Ele. Aí Ele vai nos usar. Aí Ele nos tira da forja e vai nos usar. Então, Isaías, ele encerra esse versículo 2 dizendo isso. Deus me colocou na sua aljava, como flecha, como espada, até me usar na hora certa. Há um tempo de Deus para tudo. Há um momento de Deus para tudo. Vai chegar o seu momento que as coisas vão acontecer e que Deus vai te usar, Deus vai te abençoar, a vitória vai chegar, a situação vai mudar, vai reverter o quadro. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que Deus fortaleça o seu coração, que você possa ter essa fé, esse entendimento do profeta Isaías. Profeta Isaías, um homem que viveu muito na forja de Deus. Veio à minha mente agora um versículo lá em Hebreus, no capítulo 11, quando o autor da carta dos Hebreus fala sobre os heróis da fé, e ele cita vários nomes, e ele disse assim, alguns foram mortos à espada, alguns foram cerrados ao meio. A tradição diz que a pessoa que foi cerrada ao meio, na perseguição por ser servo de Deus, foi esse profeta aqui, profeta Isaías. A tradição diz que ele foi cerrado com um serrote de madeira, o profeta Isaías. Então, esse homem aqui que está dizendo isso, ele sabia por experiência própria o que é passar na forja de Deus e ser tratado, moldado, preparado para depois ser usado da forma extraordinária como ele foi, um dos maiores profetas, profeta que mais falou, que mais desenhou a figura do Senhor Jesus Cristo. Profeta que deu a imagem exata, repleta de detalhes sobre como seria o Messias, como seria a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, Deus fortaleça o seu coração nesta noite. Quero orar por você nessa hora. Feche seus olhos aí na sua casa onde você está. Eu quero orar por você nessa hora. Pai Celestial, eu te louvo, meu Deus, por mais esse culto, mais essa noite de domingo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, meu Deus, porque estamos tendo a oportunidade de chegarmos com a Tua palavra e entrarmos nos lares das famílias. Obrigado por esses irmãos, essas irmãs, essas pessoas que estão nos assistindo nessa noite. E eu sempre repito, meu Deus, a Tua palavra que foi proferida pelo apóstolo Paulo, quando estava na cadeia, na prisão em Roma, e escrevia suas cartas para as igrejas e dizia, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Senhor, nós estamos impossibilitados nesse tempo de nos reunirmos no templo. Estamos sentindo como o povo do Senhor, quando estava na Babilônia, e dizia que tristeza, que chorava e dizia que saudade do templo, que saudade de Jerusalém, que saudade de estarmos na nossa terra e onde tínhamos a liberdade de nos reunirmos ali como nação, como povo de Deus para cultuar o Senhor. E agora estamos aqui como escravos na Babilônia, longe do templo e da casa do Senhor. Nos sentimos, Senhor, e percebemos a alegria que Davi tinha no Salmo 122, quando dizia, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pai, nós estamos
sentindo essa falta de nos reunirmos na casa do Senhor, junto com nossos irmãos. Deus amado, esta semana, Senhor, uma irmã compartilhou que pediu para o filho dela passar uma noite em frente ao templo, porque ela estava com saudade do templo. E o filho dela trouxe ela com seu veículo até a casa do Senhor, na rua, em frente ao templo. E ela olhou o templo fechado e sentiu a angústia, a tristeza, o desejo, a saudade de estar na casa do Senhor. Deus amado, muitas pessoas estão sentindo isso, Pai. Porque era tão bom quando nós podíamos nos reunir. Agora estamos vivendo essa fase, esse período de isolamento social. Sabemos, Deus, que o Senhor habita no nosso coração, não habita nas quatro paredes, no templo. Sabemos, Deus, que a nossa comunhão com o Senhor não está limitada ao templo, mas a nossa alegria, o nosso prazer é reunirmos com nossos irmãos. No templo, nós temos comunhão uns com os outros. Nós nos ajuntamos com muitas pessoas, os nossos irmãos da fé, para adorarmos o Senhor juntos, para buscarmos o Senhor juntos e recebermos o alimento da Tua palavra. Não estamos tendo esse privilégio, mas obrigado, Deus, porque podemos chegar a cada lar, cada família, através dessa filmagem, Deus. Por isso eu peço a Tua bênção em favor de cada pessoa que me assiste nessa noite, cada pessoa que esteve participando do nosso culto, dos louvores, e agora ouvir a Tua palavra. E eu oro e peço a Tua bênção sobre esse lar, sobre essa casa, sobre essa família. Se houver alguém desempregado nessa família, eu peço que o Senhor abra as portas do emprego, Pai, para que as necessidades financeiras sejam supridas. Eu oro, Pai, para o Teu suprimento na área financeira desses irmãos que não estão podendo trabalhar, a sua empresa, o seu comércio, o seu emprego, não estão podendo desenvolver a sua atividade profissional, estão sem o seu salário. Deus, abre as portas, Senhor, provê para essa família, para essa pessoa, o suprimento necessário para que os compromissos sejam saudados e não falte o pão de cada dia nessa mesa dessa casa, Deus. Abençoa a saúde dos Teus filhos, continua guardando, protegendo de toda enfermidade, de todo o mal. Como o Senhor guardou o povo hebreu ali no Egito, quando as pragas atingiam os egípcios, mas não atingiu o Teu povo, porque estavam debaixo da proteção das Tuas mãos. Que essa praga, esse vírus, Senhor, também não tenha poder e não alcance a vida do Teu povo, porque nós estamos debaixo das Tuas mãos. O Senhor nos guarda e nos protege, Pai. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã. Coloca alegria no coração. Aqueles que estão passando por lutas, sendo provados, que eles tenham a paciência e aguardem no Senhor, porque chegará o momento que eles serão aprovados, passarão por essa etapa e serão usados e abençoados pelo Senhor. E os Teus propósitos, os Teus planos se cumprirão na vida dos Teus filhos. Eu abençoo a vida deles em nome de Jesus. Abençoa a saúde deles, a família deles, a casa deles. Eu declaro em nome de Jesus a Tua bênção na nossa semana, Pai. Abençoa o restante do nosso domingo, final de domingo, e abençoa a nossa semana. Que seja uma semana de vitórias, de conquista, de êxito e de milagres na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção. Que o grande amor do nosso Deus, nosso Pai Celestial, que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam reinando soberanamente sobre cada vida e coração, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos, boa semana e até o próximo domingo, se Deus quiser.